Eu bati o meu Mini 4K. Eu vou explicar direito como foi essa história. Olá, meu nome é Alex, sou dono do canal Dronagem Brasil e hoje eu vou contar a história de como eu derrubei meu Mini 4K em um return to home automático. Bem, se você for novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e vamos com a gente. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bem, para começar essa história, eu tava voando com uma Mini 4K durante a noite apenas para fazer uns takes noturnos. Eu não tinha nada o que fazer, então decidi brincar um pouco. Enquanto eu voava e testava, eu tava na minha laje, seguro, totalmente à vista com o drone. Sendo que eu decidi ir pra rua atrás da minha, comecei a pilotar de um canto ao outro, achando que ia ser apenas um voo normal. De repente me bateu a ideia de tentar ir o mais longe possível e dar a volta e tentar entrar pela minha rua. E esse foi meu erro. E acabou que eu tive uma perca de sinal por trás de uns prédios. E quando isso aconteceu, o drone ele entrou em retorno automático. Sendo que eu pensei que o drone ele retornaria subindo e retornando de volta. O que aconteceu de verdade foi que o drone ele entrou em retorno automático e ele acabou andando por alguns metros. E ele fez curva. E cara, eu não sabia que o Mini 4K era capaz disso, porque primeiramente ele não tem sensor, então ele não deveria se comunicar sozinho assim, andar sozinho. Ou sei lá. Isso foi algo que ao princípio me chamou muito a atenção, pois eu não sabia que ele era capaz disso. Esse não foi o primeiro acidente que eu tive com o Mini 4K. Tecnicamente, esse é o segundo acidente que eu tive com ele. O primeiro acidente que eu tive foi no próprio Marco Zero enquanto eu tava trabalhando. Tava filmando um pessoal dançando carnaval. E de repente eu bati no palco. Ou melhor, na estrutura do palco do Marco Zero. E foi uma batida muito forte, eu quebrei uma hélice, mas eu consegui substituir e ele voltou a voar tranquilo. E nessa batida, nada dele ficou realmente machucado, a não ser o gimbal que tinha saltado pra fora, mas acabou que ele voltou. Porém, nessa segunda batida, o gimbal acabou sendo prejudicado. E dessa vez não teve jeito. Precisou ir pra assistência. Quando eu tinha meu Mavic Mini, eu não costumava ter medo de quando ele fazia um retorno automático. Porque diferentemente do Mini 4K, Mini 2, Mini 2 SE ou DJI Mini, o Mavic Mini quando perdia sinal, ele subia até a altitude que eu pré-determinava no aplicativo e ele retornava automaticamente. Ele não saia por aí andando que nem esse drone que tá me gravando agora. E eu não sei porque ao certo a DJI colocou isso, mas agora eu vou falar sobre vantagens e desvantagens que esse modo pode ajudar ou prejudicar no seu drone. Bem, começando com as vantagens, esse modo de retorno automático pode ser mais seguro pro seu drone, pois se caso ele perder o contato, ele pode voltar alguns metros até você e pode reconectar, sem precisar fazer um retorno automático de subir até tantos metros e voltar até você. Mas isso em si funciona melhor quando você tá no alto e não no baixo. E agora falando da desvantagem, no baixo ele pode ser muito prejudicial, pois dependendo da área onde você esteja voando, isso pode prejudicar muito o seu drone, como foi o meu caso. O meu drone ele saiu por aí, parou do lado de um poste, subiu, bateu em fiação e caiu em cima do telhado de uma moça. Esse foi todo o caminho que eu percorri com o drone, enquanto ele estava no total piloto automático. Detalhe, nesse momento eu não tive nenhum sinal no controle. Isso tudo aconteceu de maneira muito rápida. E eu só reconectei com o drone no exato momento que ele já estava caindo. Então tudo que eu vi foi somente isso aqui. Bem triste na real. Então pra isso eu vou dar um ponto pro Mavic Mini, que mesmo destruído aqui na minha frente, ele ainda fazia isso melhor, pois melhor do que você voltar andando sozinho é você voltar na maior segurança. Sobre a manutenção que teve nesse drone, foi algo razoavelmente barato, já que tinha a peça para substituição. No meu caso, um cabo flat, ele foi rompido na hora da batida. E já que eu tenho um gimbal do Mavic Mini, são praticamente a mesma coisa, já que todos os modelos do Mini 1 e Mini 2 são iguais, todas as variações. Então eu levei para assistência, a assistência pegou esse cabo, reconectou esse daqui e cobrou apenas uma mão de obra. Muito obrigado, assistência. Me salvou demais. Aqui tá a foto do drone já na assistência técnica, montando tudo certinho. E depois que eu peguei ele de volta, pronto, a câmera já estava funcionando muito bem. Mostrando que esse drone é um drone até que bem resistente, pois ele levou 2 pancadas, fortes até, e não aconteceu nada além de uma hélice quebrada e na segunda pancada a câmera. Que no caso não foi nem a câmera, foi um cabo flat, ou seja, o gimbal permanece o mesmo e tá segurando muito bem. Já as hélices, somente uma precisei fazer manutenção, pois ela estava bem danificada. Ela não chegou a se partir, mas ela estava danificada o suficiente para ser substituída. Já os motores e os bracinhos, tudo certo. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu contei um pouco sobre meu acontecimento com o Mini 4K e ele tá totalmente bem. Ele tá me filmando agora, eu vou filmar ele pra vocês verem. Olha aqui, ó, o garoto, ó, me filmando completamente bem. Igual o Mini 4K.
que bonito. Se por acaso gostarem do vídeo e quiserem me ajudar de alguma forma, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Então é isso, pessoal. O Dronaut Brasil saindo e até a próxima. Fui!